anteriormente, a gente tinha cerca de 9 ferramentas, ou seja, 9 usuários, 9 senhas. Então, uma ferramenta para contato, uma ferramenta para WhatsApp, uma ferramenta para gestão de projetos, um CRM, uma ferramenta de marketing, né? Então, a gente tinha diversas ferramentas e nada integrado, ou seja, a gente não conseguia extrair dados de nada do que a gente fazia, porque eram ferramentas diferentes, e também a gente tinha que fazer a gestão dessas 9 ferramentas, pagar 9 fornecedores e exatamente por isso a gente entrou no Bitrix, tá? Porque a gente tinha uma centralização de tudo isso. Então, em vez de você falar com 9 fornecedores, você tinha um fornecedor só para pagar, você tinha tudo no mesmo lugar. E, além disso, enquanto gestores, né, principalmente vocês, aí, donos de escritório, têm a oportunidade de extrair dados, né? Entender a sua operação, ver o que realmente está funcionando, o que não está funcionando, e, a partir disso, tomar decisões, né? Então, acho que esse é um dos principais benefícios que o Bitrix traz. Além de todas as integrações que a gente pode desenvolver para vocês, a questão dos dados, né? Vocês conseguem depois ter uma assertividade nas decisões que vocês tomam, né? Saindo ali de uma percepção, né, do achismo e indo para uma linha de dados mesmo, onde vocês tomam decisões assertivas, né? Acho que um dos principais ganhos para a gente, né, foi esse, e isso foi um dos principais pontos que nos levou a chegar até onde a gente está hoje, né? A questão da centralização de informações e análise de dados para gestores tomarem decisões rápidas e assertivas. Nesse contexto, o Matheus passou a visão dos gestores com relação a essa falta de integração entre as plataformas. Agora, eu vou falar um pouco sobre a experiência dos operadores quando isso acontece, quando há essa falta de integração. Bom, nós sabemos que nesse mundo digital existem diversos canais de comunicação, seja as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp. Então, são muitas as formas que um cliente ou um lead pode se comunicar com você ou com o seu escritório. Você receber essas comunicações e haver essa troca, né, haver essa interação, o usuário, né, o responsável no escritório por fazer essa comunicação precisaria acessar essas diversas plataformas. Então, teriam ali diversos logins e senhas, teria, né, uma dificuldade de organização, inclusive uma dificuldade de foco. Afinal, a todo instante precisaria ali avaliar quais dos canais de comunicação estaria ali com uma resposta pendente. Eu vivi muito isso, eu entrei aqui no escritório como estagiário, ali na parte de relacionamento com o cliente, e senti na pele essa dificuldade. Quando a gente contratou o Bitrix, houve uma transformação ali excepcional para a minha experiência. Então, eu estava ali responsável por aqueles diversos canais e, com a implementação do Bitrix, eu consegui centralizar tudo em um só. Então, eu tinha ali as notificações de todos os canais em um local, eu acessava a interface do Bitrix e conseguia dar as respostas através de uma só plataforma, e para o cliente nada mudava. A comunicação que ele ia ter comigo era a forma com que ele escolheu lá entrar em contato pela primeira vez. Então, seja o Instagram, seja o Facebook, ou seja o WhatsApp, eu ia estar respondendo todos eles na mesma interface para mim, e ele receberia essa comunicação na interface em que ele iniciou esse contato. E agora eu vou mostrar a interface do Bitrix com relação a esses canais de comunicação. Então, nesse momento, eu estou aqui apresentando a interface do Bitrix, na qual, além de ter centralizado todos os canais de comunicação com os clientes, nós temos aqui um canal de comunicação interno. Então, em que os usuários do Bitrix, né, os colaboradores da empresa, têm acesso aqui a um chat interno entre os colaboradores, no qual é possível, inclusive, criar grupos, né, selecionar as pessoas ali para entrar em um grupo específico. Há essa interação e essa comunicação geral entre a organização. E
Além disso, né, como eu estava dizendo, há a possibilidade de, em uma interface, se comunicar com os clientes em todos os canais de comunicação em que há uma integração. Considerando aqui que existe esse chat interno, organizacional, e, separadamente, existe um chat para os clientes e para os leads. Abre aqui um chat diferenciado, né? Que tem o chat interno e um chat do canal aberto, que seria ali para interações com pessoas de fora. E também tem aqui, claro, um campo para poder acessar e encontrar conversas. Nesse caso aqui, eu encontrei a conversa com o meu número de WhatsApp, né? Fiz uma pesquisa, poderia aqui apagar tudo e ver aqui todas as conversas pendentes. Eu poderia selecionar aqui que eu quero ver apenas as mensagens de WhatsApp ou apenas, né, as mensagens do Instagram, né, apenas fazendo filtro. Então, vocês podem ver aqui que os canais estão integrados. Bom, e agora eu vou apresentar como funciona ali o nosso chatbot. Seria ali as mensagens automáticas enviadas pelo nosso robô. Então, assim que eu envio uma mensagem para o escritório através do meu WhatsApp, automaticamente o nosso chatbot vai me dar aqui algumas opções para prosseguir com o atendimento conforme a opção desejada, né? Nesse caso, eu vou simular aqui que eu sou um cliente e eu quero falar com a equipe que cuida do meu caso. Então, eu vou digitar a opção 2. O chatbot vai me perguntar ali qual é o meu nome completo. Por quê? Para que o sistema identifique qual o responsável, né? Qual a pessoa da equipe que é responsável por passar o andamento processual para este cliente. Então, vou colocar aqui o meu nome. Recebi aqui uma mensagem dizendo que ainda hoje eu receberei uma mensagem conforme ali a solicitação. Então, o próprio sistema, inclusive, gerou lá um atendimento para o responsável conversar e prosseguir com o atendimento desse cliente. E aqui, né, no mesmo minuto, a gente já conseguiu direcionar ele para o responsável e ele teve essa resposta muito rápida, né? Então, é esse o poder do chatbot. Funciona assim no Instagram e funciona assim no Facebook também. Nesse momento, então, a gente está falando aqui do Omnichannel, ou seja, a gente consegue centralizar todos os canais em um só lugar, todos no Bitrix. Inclusive, a gente tem aqui o e-mail. E qual que é a possibilidade que a gente tem aqui no e-mail, por exemplo? Se a gente receber um e-mail específico, que a partir dele será necessário ali executar uma tarefa, executar algum fluxo, a gente pode personalizar esse fluxo e, por exemplo, assim que a gente receber aqui um e-mail que fale de cadastro de sustentação oral, a gente pode personalizar aqui um fluxo e apenas com um clique ele vai gerar lá um card nesse fluxo de trabalho e a gente pode definir o que vai ser feito a partir daquele e-mail. Então, a gente vai ter também essa centralidade ali de tudo que tem que ser feito, né? Eu não preciso abrir lá o meu e-mail, depois criar uma tarefa em uma outra plataforma e depois avisar alguém que essa tarefa precisa ser feita. Então, a partir aqui, né, do que eu quero fazer com esse e-mail, eu posso gerar um fluxo de trabalho e apenas com um clique já começar a rodar. Consegue ligar o teu domínio atual para dentro do Bitrix, tá? Você não vai precisar fazer nenhuma modificação no teu domínio, nada nesse sentido, tá? Você consegue integrar totalmente o que você tem hoje com a nossa ferramenta. Super intuitivo, eu mesmo fiz, sabe? É uma coisa bem fácil, assim. Só tem aqueles códigos padrões e tal, joga lá dentro, já recebe tudo dentro, fica tudo centralizado, bem interessante ter o e-mail também no Bitrix. Dando um contexto maior, por exemplo, se você tem um Falecom, onde chegam diversos e-mails, diversas atividades,
você também consegue integrar o teu e-mail e disponibilizar para outros atendentes, ou seja, você consegue colocar um estagiário seu, por exemplo, para ficar vendo a sua caixa de e-mails ou a caixa de e-mails principal do escritório e poder, né, realizar esse dimensionamento de tarefas ali, enfim, então não fica só visual para você, ou seja, e você também não precisa passar sua senha de e-mail, né, seu e-mail para alguém, para essa pessoa acessar, mas você também tem toda essa centralidade ali, né, onde todas as pessoas, por exemplo, do teu escritório, podem acessar uma mesma caixa de e-mail, enfim. Só para a gente fechar aqui esse ponto do omnichannel, né, que é os multicanais, além ali, né, do Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, o e-mail, a gente tem aqui no Bitrix a telefonia VoIP. A gente pode fazer as ligações através do Bitrix, tá? Não precisa de um telefone, então a gente vai fazer as ligações através do Bitrix e vai ter todos esses registros de chamada. Então, se você precisar, por exemplo, ouvir uma ligação, o cliente falou algo e no momento da contratação ali, depois na contestação, aquilo ficou divergente, você quer confirmar lá para o cliente que ele realmente falou aquilo no momento da contratação. Então, você vai ter acesso a essa conversa. E para quem tem equipes maiores também, aqui nas estatísticas de chamada, a gente pode, né, entender ali qual operador está realizando mais ligações, né? Enfim, todo esse sistema aqui de controle das atividades e de registro de chamadas. E agora, né, eu vou demonstrar aqui na prática o CRM 360, que é o que realmente ali pode fazer o negócio de vocês escalar. Vocês aí já devem estar enfrentando ali os problemas com a falta de integração das plataformas, né? Esse problema de comunicação com o cliente. E agora pensando, né, um pouco ali na inovação, lá no início, quando a gente estava ali, né, começando a aplicar as mensagens automáticas, a gente estava com medo de começar a enviar mensagens genéricas para os clientes, né, mandar sempre a mesma mensagem e acabar perdendo aquela oportunidade. Mas o que acontece no Bitrix? A gente consegue personalizar a mensagem, tá? Conforme o problema daquele cliente. Eu vou mostrar isso aqui na prática. Eu tinha aberto aqui o site do Angel Advogados, porque aqui no site, né, a gente direciona para um formulário. Claro que alguns escritórios preferem direcionar para o WhatsApp, enfim, independente de qual for a forma com que o lead é angariado, ele caindo no Bitrix com a informação de qual é o problema, a gente consegue personalizar a mensagem. Então, se eu selecionar qualquer um desses problemas aqui, o lead vai receber uma mensagem diferente. Inclusive, né, não só uma mensagem de texto. Ele vai receber uma mensagem de texto conforme o problema dele e um áudio conforme o problema dele. Eu vou preencher aqui um formulário com o problema do timeshare, por exemplo. Né, aqui a gente já tem, inclusive, algumas perguntas de qualificação, né? Essas informações chegam ali até o SDR para ele saber qual oportunidade priorizar ou que perguntas fazer para o cliente. Mas aqui no produto do timeshare, né, a gente tem esse formulário. Conforme o que o lead marcou lá no formulário, o Bitrix também direciona essa oportunidade para o estagiário X, que vai tratar aquele tipo de demanda. Então, tudo isso que a gente faz aqui, né, durante esse momento da angariação do lead, tendo as informações ali, o Bitrix já faz ali o direcionamento e a gente monta o que tem que ser feito para aquele tipo de caso. E aí, nesse caso, eu preenchi um formulário do timeshare, tá? E essa oportunidade caiu aqui com o meu nome, né? Aqui na etapa de prospecção, eu vou abrir aqui o meu WhatsApp. Eu recebi aqui uma mensagem, tá, de texto da doutora Cláudia, inclusive um áudio da doutora Cláudia, tá? Essa é uma funcionalidade ali, né, bem inovadora, mas como tudo na tecnologia, né, daqui a pouco praticamente todos os CRMs vão ter. Mas isso é um diferencial que o Bitrix já tem há um tempo, né? A gente já utiliza isso aqui desde a metade do ano passado, tá? Podem perceber que as inovações ali, elas chegam antes no Bitrix.
Tá? Claro que daqui a pouco vai ter outras plataformas com áudios programados, mas aí tem outras inovações aqui que eu vou apresentar para vocês. Tá? Mas só adiantando, o que nos proporcionou, né, esse envio de áudio programado? Primeiro, a experiência do cliente, né? E o que acontece a partir ali do momento que ele cai no funil? Ele tem uma automação que, caso ele não responda a esse áudio, a gente programou ali para que em 1 hora ele avance de etapa e receba uma nova mensagem. Dali, né, se ele não responder a essa mensagem, dali na verdade, no mesmo dia, ali no final do dia, ele recebe mais uma mensagem. Caso ele ainda não responda, no dia seguinte ele recebe uma outra mensagem. Isso tudo sem ninguém fazer nada. Só precisa falar com o cliente, só entra o papel ali do SDR quando o lead responde. Não sei se vocês fazem aí campanhas de tráfego pago, mas o que acontece, né? A gente acaba recebendo ali muito lead que ele não está pronto, né, para compra, e ele nem responde nenhuma mensagem. Então, a gente não teve uma pessoa ali tentando ligar para ele, tentando mandar mensagem. O tempo ali que a gente utilizou fazendo essa prospecção foi totalmente, né, delegado para o Bitrix. O Bitrix faz a prospecção, inclusive, caso ele, né, quando a gente dá como perdido aqui os clientes, a gente tem uma outra cadência, que é a de remarketing de CRM. Por exemplo, aqui a gente envia decisões para, né, conforme o problema dele. Então se é um problema de timeshare, 7 dias ali após a gente dar como perdido, ele recebe aqui a mensagem: olha, veja essa decisão aqui que cancelou o contrato de timeshare. Então a gente faz o remarketing de CRM, tudo isso automático, que 7 dias após a perda, depois 15 dias e depois 30 dias após a perda, sem ninguém relar no sistema. Isso nos proporcionou aqui que um SDR atendesse mais de 1.000 leads por mês. No mês passado ali a gente conseguiu angariar, né, 1.000 leads para um SDR. SDR seria ali, né, dentro do Inside Sales, uma pessoa que faz a qualificação. Então ela vai conversar com o cliente, ela vai entender ali se o cliente está aderente, né, está com o fit para conversar com o advogado. Então, em alguns momentos, o SDR vende a análise, né, vende ali o serviço do advogado da análise. Em outros momentos, né, outros produtos, ele acaba ali fazendo algumas perguntas específicas para saber se faz ou não sentido o cliente falar com o advogado, se ele vai receber a proposta. A gente pode pré-programar uma mensagem que ele vai enviar para o teu WhatsApp quando ele clicar no link, e através dessa mensagem pré-programada, a gente configura ela para que quando for tal mensagem, ele identifique que é tal problema. E através disso, ele envie a mensagem específica do problema para o teu cliente, tá? Então, você não vai ter esse trabalho manual, por exemplo, de ficar identificando, esse cliente tem problema de empréstimo, esse daqui é previdenciário, para depois mandar uma mensagem para ele. Tudo isso o sistema consegue fazer de forma automática para você, tá? Bom, eu apresentei ali, então, né, a nossa prospecção automática. Agora a gente está falando aqui um pouco sobre a qualificação, né, que a gente tem ali uma pessoa vendendo análise ou fazendo perguntas específicas. E agora, eu queria apresentar aqui um recurso, tá, que facilitou muito a vida dos advogados consultivos. O que acontece nesse produto aqui do timeshare, por exemplo? Ele contratou a análise, mas ele não falou com ninguém. Então, em tese, o advogado consultivo teria que começar a fazer perguntas sobre o problema desse cliente. Quando você assinou esse contrato? Quanto estão te cobrando de multa para fazer o cancelamento? Qual é a empresa que você fez esse contrato? Enfim, perguntas para conseguir analisar o caso e depois fazer a proposta. E o que acontece? O cliente vai colocar todas as informações ali no sistema através de um formulário, tá? Então, ele vai cair aqui no, né, o primeiro passo ali
ele fazer a contratação da análise ou ser qualificado pelo SDR. E quando, né, ou ele contrata a análise, ou o SDR considera que ele faz sentido ele falar com o advogado, ele recebe aqui um formulário específico sobre o problema dele. Ó, isso aqui já é um pouco da interface do Bitrix. Eu fiz um teste aqui, tá? Mas ele foi lá, saiu da prospecção, foi para a qualificação, e agora ele já está aqui no funil, ó, no Kanban aqui, do atendimento da análise do caso. Então, quando é um caso que a gente considera aqui, né, produto, não é um caso customizado, então ele já cai aqui com o sistema solicitando as informações necessárias para a análise do caso. Então ele recebe aqui, né, uma mensagem focada ali na experiência dele, e aí para ele entregar as informações, ele clica nesse link e começa aqui a iniciar o atendimento dele. Então, são perguntas ali específicas sobre o produto que enfim, o advogado vai precisar para fazer a análise do caso, e assim que o cliente termina de preencher aqui esse formulário, o advogado consultivo recebe essa informação, analisa ali se está tudo certinho e já parte ali para agendar a reunião. Ele recebe totalmente por WhatsApp, tá, esse formulário, e ele não precisa, por exemplo, preencher o nome dele, nem nada mais, nenhuma informação que ele já nos deu, tá? Ali ele só vai preencher as informações sobre o problema que ele tem. Então, a data que ele fechou o contrato lá de viagem que ele teve, nesse problema específico do timeshare, então tudo isso ele recebe por WhatsApp. Quando ele finaliza o preenchimento, isso volta para o nosso CRM e automaticamente o CRM identifica que aquilo foi preenchido. Identificou que foi preenchido, ele avança de etapa para onde ele solicita, daí automaticamente para o cliente o formulário daí de dados mesmo, nome completo dele, CPF, RG, tudo isso para elaborar daí, né, a parte de procuração, contrato. Entendi. E, ó, chegou aqui no meu WhatsApp, eu fiz o disparo ali, ó. Tá aqui, o nome é Felipe e tal, né? Então, aqui no caso, ele já está qualificado. Ele vai falar com o advogado. Mas antes dele chegar até o advogado, ele recebe esse formulário. A gente explica ali como vai funcionar a análise, né? E, para começar, ele já recebe o formulário para fazer esse preenchimento. E aí, todas essas informações estarão no Bitrix. E como eu estava dizendo, isso aqui acabou, digamos que, substituindo uma primeira reunião que os advogados consultivos faziam, né, para coletar as informações, para daí definir a proposta. E depois dessa mudança, né, a advogada consultiva ali, a Laiane, ela tem aumentado a cada mês, né, o número de fechamentos de contrato, e hoje ela consegue fechar 40 contratos por mês. Por quê? Ela já recebe o caso aqui na fase de solicitação de documentos. Então, o caso chega para ela já com todas as informações que ela precisa, o sistema já solicitou os documentos que ela precisa, então, né, principalmente em casos de produto ali, ela já chega pronta para fazer a proposta. Então, isso possibilitou que ela fechasse ali 40 contratos no mês passado. Então, é isso que a gente queria mostrar aqui um pouco sobre essas vantagens na fase comercial, né, na fase ali pré-proposta. Agora, eu vou apresentar a parte ali da formalização do contrato, né? O Alisson estava dizendo ali que ele envia um formulário do Google. Tá? Agora eu vou mostrar na prática como funciona a formalização aqui pelo Bitrix. Essas pipelines aqui que eu estou alterando, elas são personalizadas por nós, tá? São fases que a gente acredita que faz mais sentido ter, mas vocês, por exemplo, podem trabalhar em um pipeline só, ou eu prefiro dividir em 2 pipelines, mas aqui a gente se organiza dessa forma. Primeiro, as prospecções automáticas, depois ali, né, a qualificação, depois a análise do caso, e quando depois que foi feita a análise do caso, parte ali para uma orientação jurídica para que seja feita a formalização. Aqui vai ter a fase de pagamento e tudo mais, mas aqui chegando no ponto que a gente estava falando. Quando o cliente faz o pagamento, ou, né, fechou ali o contrato no resultado, aí aqui no WhatsApp, ele recebe este link,
que eu vou acessar aqui, né? Inclusive aqui, ó, tem esse asterisco e eu estou preenchendo tudo, porque o sistema não deixa ali que o cliente envie faltando informações. Porque, né, se tiver faltando informações, vai faltar lá no documento que a gente vai enviar para ele. Então, o próprio sistema impede que o cliente envie os dados sem preencher tudo que precisa. Fiz o preenchimento. O que aconteceu aqui no sistema? Ó, ele já foi avisado que o preenchimento foi feito. Se eu não colocar as informações, né, que a gente precisa colocar no contrato também, como os valores, né, a porcentagem no resultado, tudo isso aqui, o próprio sistema impede de avançar, né, impede o operador de avançar de etapa se ele não preencher as informações necessárias para o contrato. Ali, por exemplo, né, a gente trabalha aqui com SLAs. Tem alguns campos que a gente coloca como obrigatório para que não saia de um setor para o outro sem aquela informação. Então, o sistema aparece aqui, ó, preencha todos os campos obrigatórios. Porcentagem, o resultado buscado. Então, tudo que a gente definir, né, nós criamos esses campos, e tudo que a gente definir seja obrigatório preencher antes de avançar de etapa, a gente define, coloca aqui e o sistema cria essa regra. Isso facilita muito, né? Às vezes o operador ali, né, tá fazendo muitas coisas no dia, tem muito atendimento e acaba ali esquecendo de marcar alguma coisa, e isso pode acarretar um problema lá depois, para o contencioso, para o financeiro, enfim. Então, isso evita esse tipo de falha, né? Bom, e voltando aqui para os documentos, né, contrato ali, procuração, eu fiz lá o preenchimento dos documentos, né, e o sistema gerou aqui, documento criado. Como que é feito, então, para enviar o documento para assinatura? É tudo dentro do próprio Bittrex. Então, o que vai ser feito aqui? Foi criado os documentos. Aqui a declaração de hipossuficiência, a procuração e o contrato. Então, eu vou baixar cada um deles, né, no PDF. Baixei a declaração, baixei a procuração e baixei o contrato. Aqui dentro do Bittrex, tá? Então, isso aqui que a gente chama de card, tá? É cada oportunidade. Isso aqui seria um card. E aí, dentro desse card, tem todas as informações necessárias e também essa função aqui do assinador digital. Como que funciona essa parte do assinador digital? Ele vai estar em branco aqui, né? Olha como é simples fazer essa solicitação da assinatura. Eu vou vir aqui arrastar os arquivos que eu quero que ele assine. Eu vou marcar, né, o nome do cliente. Tem uma data limite da assinatura, né? Normalmente a gente coloca aqui 3 dias para dar tempo do cliente assinar. E marcar aqui, ó, enviar documento, sim. E agora, eu clicando em salvar, o sistema já vai enviar lá para o e-mail do cliente os documentos para que seja feita a assinatura digital. Deixa eu abrir aqui meu e-mail. Deixa eu ver se foi enviado já. O cliente recebe aqui, né, então, os documentos, ó, procuração, declaração e contrato. Ele vai clicar aqui, visualizar para assinar. Ele vai assinar. E aí ele recebe um token, né, ali no próprio e-mail. Token. Finaliza. Então, né, a gente, né, das plataformas ali que a gente pesquisou, a gente considerou ali que o ClickSign tinha uma ótima experiência para o cliente, e lá no próprio sistema do Bittrex já confirma aqui, ó,
documento assinado. Então, é essa a experiência da assinatura de documentos. Agora, a gente vai partir aqui para digamos que uma última demonstração mais detalhada, tá? A gente escolheu alguns pontos específicos, mas ali durante a jornada tem vários pontos que a gente tem trabalhado nesses 3 anos aí, né? Então, para cada etapa existe ali algumas automações mais complexas, alguns contatos mais customizados e outros mais simples. Mas durante toda a jornada tem ali uma funcionalidade que a gente utiliza. Aí a gente selecionou algumas, né? Então a gente apresentou ali o Omnichannel, agora a gente apresentou ali, né, essa parte da fase comercial mesmo. E agora vou apresentar uma funcionalidade que a gente pesquisou, eu não vi nenhuma outra plataforma fazer, que é o quê? A elaboração de uma petição inicial customizada. Então, conforme ali alguns campos que a gente preenche, todas essas informações vão para a petição inicial. E com essa criação da petição inicial em um clique, ao mesmo tempo, o cliente recebe lá a informação. Olha, já realizei a sua petição inicial. E aí, conforme a jornada do cliente for avançando, né? Por exemplo, ali quando há um ajuizamento, o cliente também recebe uma mensagem. Olha, seu processo foi ajuizado, está aqui o número desse processo. Enfim, em cada etapa a gente customiza ali para que a experiência do cliente seja satisfatória. E aqui, né, voltando ali agora a falar da petição inicial, é uma experiência muito satisfatória ali, né, principalmente para as advogadas que têm a sua equipe, né, e acabam delegando ali essa atividade, ou até mesmo ali, né, nesse processo de criação de uma petição inicial ali, para as próprias advogadas aqui que têm essa missão. Eu vou apresentar aqui, então, na prática. Tem alguns produtos que a gente já conseguiu aqui deixar essa petição automática, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo da falsa portabilidade, tá? Como que vai funcionar? Então, lá, né, seguindo toda a jornada, claro que tem um passo a passo, o cliente vai avançando e em algum momento ele vai chegar aqui para fazer a petição inicial. E aí ele vai chegar aqui e vai ser necessário preencher algumas informações, né? Se for, por exemplo, se fosse uma peça de, sei lá, exibição de documentos, claro que as informações e as condições que a gente ia fazer seriam mais simples. Mas aqui, por exemplo, falsa portabilidade é um produto complexo. E mesmo assim, a gente conseguiu automatizar a criação dessa petição inicial, porque foi feito ali um trabalho de entender quais são as variáveis. E aí, a partir de entender quais eram as variáveis, a gente colocou elas aqui em uma lista. Então, aqui, por exemplo, a profissão do cliente é uma variável, servidor público federal. A data é uma variável. Então, tudo isso que for variável, o operador precisa preencher. E tudo que não é variável já está lá dentro da peça, está tudo pronto. Então, fazendo o preenchimento dessas variáveis, o operador vai simplesmente salvar aqui essas informações e depois avançar de etapa para a criação da inicial. E aí o sistema vai criar a peça. Tudo que eu coloquei 10 lá, vamos pesquisar. 10. Então, a petição inicial, ela é customizada, ela é complexa, né? Mas ela vale para todos os clientes que sofreram o mesmo golpe. A diferença são algumas informações ali que foram mapeadas, que o operador preenche e depois a petição inicial fica pronta. Tudo isso aqui são as variáveis, não, tem outras variáveis, a variável pode ser um texto, pode ser, por exemplo, né, uma parte maior ali, os fatos. Quero que a parte de fatos seja uma variável. Vai criar um campo aqui que você vai descrever os fatos. E aí os fatos vão aparecer lá onde você quer que apareça na inicial.
por exemplo, aqui, ó, tem essas petições aqui criadas. Se eu estou falando do produto tema 1, né? Daí a gente sai do produto para o tema aqui, a gente tem essa organização. No comercial a gente trata de produto, no contencioso eles tratam por tema. Beleza, eu tenho aqui o tema 1. Aí, se for o tema 1, eu preencho essas informações. Não é o tema 1, é o tema 144. Aí eu vou preencher, né, vai ter informações diferentes. Inclusive, ó, nessa 144, inclusive, tem menos variáveis. Para cada produto vai ter as variáveis específicas. Entendeu? Quero 347. Eu venho aqui e preencho as informações do 347. Entendeu? Então, tem, digamos ali, uma informação mais macro. Dessa informação macro, tem uma petição inicial pronta, com as variáveis. Aí, eu troco a informação macro, eu troco a petição. Entendeu? E, além, né, da inicial, a gente pode automatizar a criação de outras peças. A gente tem aqui também outros subfluxos, por exemplo, a prestação de contas, que é muito automatizada ali, então sai uma decisão, o próprio sistema, né, ele vai criar ali um documento para demonstrar ali a prestação de contas para o cliente, né? A gente tem ali as comunicações de audiência, deixa eu abrir aqui, que tem, né, a gente tem uma advogada que fica responsável ali, mas ela já passou para a gente que a experiência desse funil é algo que ela nunca viu em nenhum outro lugar. Por quê? Ela consegue manter uma organização, o cliente vai recebendo ali, né, uma cadência de comunicação, então ele recebe uma quando a audiência é marcada, ele recebe uma mensagem 30 dias antes da audiência, ele recebe uma mensagem 7 dias antes da audiência, e ela sabe que o cliente está sendo comunicado, e quando chega ali no dia da audiência, é só ela fazer os alinhamentos com ele. Bom, nós temos aqui uma base de 4.000 clientes, a gente tem fechado cada vez mais contratos, e com uma equipe relativamente pequena, não são tantas pessoas, mas tudo isso que a gente está mostrando aqui, né, de ter um fluxo automatizado, do card avançar sozinho, de ter uma petição inicial automatizada, tudo isso possibilita que com uma equipe pequena a gente atenda essa quantidade de clientes, a gente ajuize essa quantidade de ação, né? Tudo isso só é possível graças a essas automatizações e essas integrações ali, ideias, inclusive, né? A gente tem um grupo ali com quem contratou essa implementação, que a gente vai apresentando ali as novidades. No dia a dia, vai surgindo ideias de aplicações que o Matheus entende ali o que precisa ser feito e aplica. Isso ele fez ali com o Felipe também, que já contratou essa implementação. Então, isso acaba se tornando uma comunidade, né, de advogados que buscam ali essas inovações e essas melhorias na experiência do cliente, para que também, né, a equipe consiga ali executar de forma mais rápida, mais fácil esses contatos, e o advogado realmente consiga focar na parte técnica, né, que eu acho que com esse crescimento da advocacia digital, essas inovações que aparecem, essas tecnologias, o advogado acaba, né, perdendo muito tempo ali tentando resolver esse tipo de problema de gestão, de relacionamento, e não tem tempo para focar na parte técnica, que é o que ele tem, né, estudou lá desde jovem, e é o que ele realmente quer para a vida dele, né, na maioria das vezes. Mas com esse sistema aqui, a gente pode absorver esses problemas de relacionamento com tecnologia, resolver eles de uma forma muito mais simples, de uma forma integrada, né? Dentro do Bitrix, a gente tem um trabalho de, né, restrição e permissões de acesso, onde a gente consegue, por exemplo, liberar uma equipe para ver certas coisas, outra equipe para ver outras coisas, tá? Então tem como fazer essa limitação de acesso, sim, inclusive esse dimensionamento automático entre equipes, né? Então, fechou o contrato, vai para uma outra equipe, então beleza, a gente consegue fazer isso totalmente de forma automatizada para vocês, tá? Só para complementar ali na parte do formulário, que é bem interessante, eu pedi que o Matheus fizesse um campo onde pudesse ser enviados documentos. E aí o documento é enviado
via formulário lá na parte de baixo, tu clica, aí tu pega por exemplo, a foto da identidade, CPF e tal, clica nele e ele cai já direto no cadastro do Bitrix do cliente. Então é mais uma facilidade que já integra tudo no cadastro, então tu tem mais essa facilidade. Então, por exemplo, se tu trabalha com parceiro, alguma coisa assim, joga o link para ele vai lá, faz a captação dos dados e ainda há a possibilidade de jogar PDF, foto, DocX, qualquer documento que vai cair dentro do cadastro do próprio cliente. Isso aí é bem interessante. A tela que o Felipe mostrou, tá, é totalmente customizável, então a gente consegue deixar na tela só o que o usuário realmente precisa ver, tá? Então isso facilita também a utilização dele, tá? Basicamente dentro do Bitrix hoje a gente tem cerca de 30 ferramentas entre gestão de processos, CRM e mais outras várias que tem ali, mas a gente consegue deixar visível, né, para os usuários realmente o que eles vão utilizar na prática, tá? Por exemplo, o pessoal gosta de Kanban. Eu não gosto, odeio. Mas eu tenho outra possibilidade, 2 ou 3 possibilidades de visualização. Entendeu? Eu visualizo em lista, eu não gosto. Então, esse negócio de passando, não, isso aí eu não me adaptei. Fora que semanalmente tu vai recebendo atualizações e coisas que vão sendo implementadas. Por exemplo, eu abri aqui, esse lance da inteligência artificial tá na moda, né? E é uma coisa que veio para ficar. Eles já estão se adaptando e provavelmente isso aí vai ser integrado, né, logo, né, então toda hora tem coisas novas do Bitrix chegando para a gente, é bem interessante isso. Você tendo o Bitrix, você vai alimentar ele com os dados que você tem na sua operação cotidiana e isso possivelmente, né, posteriormente você vai poder utilizar para, né, tirar insights, enfim, fazer as análises da sua operação. Mas realmente, o primeiro passo é estar no Bitrix, né? É realmente ir para o Bitrix para que você tenha todos esses dados em um único lugar. Tendo esses dados em um único lugar, daí a gente consegue partir para esse segundo nível, que é um nível de análise mesmo, onde vocês vão ter todo esse poder de decisão na mão. Só abordar alguns pontos, tá? Eu acho interessante serem esclarecidos. Bom, tem várias empresas que vendem o Bitrix, né? Vocês podem, inclusive, contratar o Bitrix por conta, ir lá no site, contratar, encontrar alguma empresa que vende, tá? Porém, qual que é o nosso diferencial? Nós somos os únicos especializados em serviços jurídicos. Como o Matheus falou anteriormente, os desenvolvedores ali que vão trabalhar no Bitrix não entendem nada do direito. Você vai ter que estar explicando ali para ele o que é uma petição inicial, o que é uma procuração, qual que é a fase, enfim, do cliente que ele está, e eles cobram por hora. Então, inclusive, você vai estar pagando ele e vai estar utilizando aquele tempo para explicar algo que, né, para você é tão simples, para você é tão claro, e ele não está entendendo. Então, acaba tendo esse ruído de comunicação. E aqui com a gente já está há 3 anos, né, no mesmo caminho ali, no mesmo objetivo que vocês. Fazendo a contratação dessa implementação, né, você vai estar inserido ali em uma comunidade. No caso ali, o Felipe, por exemplo, está aqui participando com a gente, compartilhou alguns insights. Tipo, vocês vão ter acesso a isso, ali passando as novidades que a gente aplica, acesso, inclusive, ali ao Dr. Júlio, que um cara assim, sensacional, que tem muita consistência em inovação. A gente está muito falando aqui de inteligência artificial e tudo mais, algo que está muito na onda, mas o Júlio está desde lá de trás, assim, buscando inovar, entender quais são as novidades tecnológicas, né? Antes de dar esse boom ali nas redes sociais sobre o ChatGPT, inclusive, ele já estava falando disso, né? Depois eu percebi que, nossa, aquilo virou, né, tomou uma proporção bem grande nas redes sociais, nos assuntos e tal, mas antes disso ele já estava falando, então ele tem essa consistência em inovação, tanto que ele está ali, né, lá no Web Summit com o Matheus, e tudo isso que a gente está apresentando pode livrar vocês aí né, desses problemas de gestão de relacionamento com o cliente. Realmente vocês deixarem tudo isso na mão da equipe de vocês, porque você sabe que, por exemplo, a mensagem que está sendo enviada é uma mensagem programada, não vai ter um erro de digitação, não vai estar fora de contexto. Você sabe que o teu processo
ele está bem desenhado. Quando o lead chegou nessa fase, ele vai receber tal mensagem. Aqui, o meu operador ele não vai ficar perdendo tempo criando um documento. O documento vai ser criado sozinho. Então, você vai ganhar muito tempo e eficiência, porque muitas das vezes o humano falha, né? Ele digita errado, ele não percebe algo, mas o sistema ali, se tiver bem desenhado, ele vai evitar algumas falhas também. Né? Tudo que for produtizado, né? Tudo que for padrão ali, vocês vão poder deixar automatizado para ter esse tempo, né? Para poder resolver problemas complexos de direito. As possibilidades, né? Que a gente tem aí são inúmeras. Foi o que você falou, Felipe. A expertise de vocês, né, nessa área. Enfim, a gente mostrou aqui, né, por cima, fez uma demonstração das funcionalidades. É claro que tem mais detalhes, tem mais funções. A gente escolheu a dedo ali os pontos que a gente queria demonstrar. Se vocês querem jogar a Série A da advocacia, chamem ali a gente no WhatsApp da Advocacia Escalável. A gente vai entender ali quais são os desafios que vocês estão tendo e como que a gente pode ajudar a melhorar e simplificar, né, os seus processos, trazer ali customização de uma forma mais fácil, implementar aí uma ferramenta que é totalmente integrada, que vai realmente trazer aí produtividade e eficiência para a equipe de vocês. Muito foda mesmo, todo o procedimento, todo o processo e a integração que a plataforma oferece. Massa, valeu. Massa. Bom, como o Felipe falou, né, a gente está aqui para ajudar vocês, então fiquem à vontade, se vocês tiverem mais dúvidas também, depois em outros momentos, fiquem à vontade para falar com a gente, tá? A gente está aqui realmente para ajudar vocês e a enfrentar esse desafio aí, levar inovação e tecnologia para que vocês realmente foquem no core business de vocês, né, que é a advocacia e, né, deixem de perder tempo com essas partes mais realmente burocráticas, enfim, né, trazendo ali eficiência e produtividade para vocês. O custo, tá? Vocês vão ter o custo de implementação, tá? Que é esse custo realmente para a gente desenvolver, pegar ali a base de vocês, integrar tudo, analisar o fluxo de vocês, como vocês fazem hoje, vendas, como vocês fazem, né, pós-venda, entender como que a gente consegue melhorar isso com a nossa ferramenta e com a nossa expertise também, tá? Lembrando que a gente está aí 3 anos batendo a cabeça com o Bitrix, então a gente, já quebrou muita cara, já contratou muita ferramenta que, tipo, não agregava valor, e hoje a gente consegue, né, estar comercializando isso daqui para vocês, porque a gente realmente vê valor, a gente realmente consegue entregar valor. Então, meio que essa pegada, tá? A gente vai desenvolver realmente algo específico para vocês, né? Então, além da questão das ferramentas em si, o ganho principal é também essa nossa expertise, né? E você tem alguns recursos que a gente integra nativamente e algumas outras integrações, realmente você vai depender de alguns conectores, enfim, né? De contratar outras ferramentas para que você tenha tudo isso integrado em uma só, né? Que é o Bitrix 24. Conforme a gente ia tendo as necessidades, né, de contratar essas ferramentas para fazer essas integrações, o Matheus precisava ir lá fazer uma cotação, apresentar para o Júlio, ver qual era a melhor ferramenta, qual era a ferramenta com o melhor custo-benefício. Em alguns momentos, inclusive, a gente contratou uma ferramenta, percebeu que ela não estava atendendo a nossa necessidade, precisamos contratar outra ferramenta. Então, durante esses 3 anos, a gente ficou nesse processo de testes, de validação, e tudo isso, né, a gente tem ali, digamos que, uma lista das melhores ferramentas para resolver os problemas que os advogados precisam, né. Ali, claro que o Bitrix ele é aberto para qualquer nicho, né, mas aqui o nosso diferencial é justamente esse, a gente já está há 3 anos buscando soluções para um escritório de advocacia, e a gente tem especializado para implementar isso para outros escritórios, tanto o Felipe, que está aqui na reunião com a gente, ele é um dos nossos primeiros clientes, e ele estava falando ali que realmente isso tem ajudado muito ele, né, de escritório ali com mais de 3 mil clientes. Enfim, tudo isso o Matheus orientou ali, ajudou ele a fazer a contratação das ferramentas certas, com o melhor custo-benefício. Fez realmente a gente contratar o Bitrix, né? Essa questão da integralização, ou seja, você tem tudo num lugar só.